revista foi muito bem trabalhada e seria até bom uma criação de uma plataforma streaming, né? Para que pudesse colocar todas as lições lá, separadamente. Então, deixo até como sugestão aqui para o pastor Itamar. E aí o novo convertido chega, vai fazer o curso de apologética, entra lá, tem as lições tão importantes. Eu sei que tem no YouTube também, mas elas ficariam separadinhas lá. Poderia até vender assinatura, doar, sei lá, fazer alguma coisa nesse sentido, né? Então, porque é um curso excelente. E a matéria de hoje, o tema de hoje, que é a ressurreição de Jesus Cristo, é considerado o mais poderoso tema da apologética cristã, porque retirada a ressurreição de Cristo, não sobra mais nada. Se a ressurreição de Jesus, e aqui o tema da lição é justamente esse, a ressurreição de Jesus, não a ressurreição, mas a de Jesus, se ela não é verdadeira, nada mais no cristianismo pode ser verdade, nada mais. Todo o cristianismo está baseado na ressurreição. Se ele não ressuscitou, como diz Paulo, vã é a nossa fé. Se nós não cremos na ressurreição, somos os mais dignos de dó. Então é um tema de extrema relevância que eu gostaria de considerar algumas questões aqui, já antes de entrar no tema da lição, nos pontos aqui da lição. Primeiro, que esse é o fundamento da igreja. A ressurreição de Cristo é o tema da maior importância. Segundo, porque a ressurreição de Jesus não se assemelha a outras ressurreições. Outras pessoas na Bíblia ressurgiram também. Lázaro, né, o filho da viúva de Naim, dentre tantos outros. Ressuscitaram, envelheceram, adoeceram e morreram novamente. A ressurreição de Jesus, ele nasce novamente, ele renasce, e ele renasce num corpo glorioso, poderoso, espiritual, incorruptível, para nunca mais morrer, para nunca mais sofrer, para nunca mais adoecer. Por isso Paulo chama de as primícias da ressurreição, e assim também, quando cada um de nós aqui formos ressuscitados em Cristo Jesus, teremos também um corpo glorificado, jamais adoeceremos, jamais envelheceremos, jamais seremos debilitados, mas teremos um corpo tal qual é o corpo de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Essa é a esperança que temos. Outra questão também é que esse novo corpo revestido de incorruptibilidade, diz Paulo em 1 Coríntios 15:53, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Se nós fizermos uma viagem aí na história, sempre os povos buscaram a imortalidade, sempre. Os egípcios, por exemplo, construíram as pirâmides naquele sistema tão inteligente, tão hermeticamente fechado, que o corpo não se deteriora. Desenvolveram as técnicas de embalsamamento, porque eles queriam que aquelas pessoas ressurgissem. Sempre foi o desejo dos povos que não acabasse. Quem aqui quer acabar? Quem aqui quer terminar? Quem aqui quer o fim? Nenhum de nós. Você pode estar aqui com 90 anos, você não quer morrer. Ninguém quer acabar, nós queremos existir. Lá em Eclesiastes diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Portanto, a gente não quer acabar, a gente quer continuar. O senhor está com 90 anos, ainda está sonhando, tem projetos, tem vontade de viver. Então esse é o nosso desejo. E Jesus, na sua ressurreição, veio para trazer essa imortalidade ao ser humano, que um dia nós alcançaremos ela em Cristo também. Outra consideração que eu faço aqui é que tanto o Pai quanto o Filho participaram na ressurreição de Jesus. Diz o texto de Atos 2:24, portanto Deus o ressuscitou, livrando da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. E também o Filho. Jesus diz assim em João 10, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Tanto o Pai quanto o Filho participaram na ressurreição. E a salvação do início ao fim, meus irmãos, é baseada na ressurreição de Jesus Cristo.
A morte de Cristo pagou pelos nossos pecados, mas a salvação também depende da ressurreição. Diz o texto de Romanos 4:25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Se Jesus estivesse morto, não haveria o que falar em salvação. Romanos 5:10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém? Pela sua vida. Veja a importância do tema da ressurreição de Cristo. Depende da a nossa salvação depende desse tema. Toda a verdade da religião depende desse tema. E isso nós estamos então diante de uma das questões mais sublimes que nós podemos tratar, e é o que nós vamos entrar na lição a partir desse momento. O primeiro ponto da lição aí, ele traz o ponto que é o ponto do túmulo vazio. O túmulo de Jesus vazio. E aqui a gente pensa assim, nossa, mas o túmulo vazio, o que pode ser dito a respeito disso, né? Primeiro, o óbvio. O óbvio. E o óbvio muitas vezes funciona. As pessoas às vezes ficam procurando chifre em cabeça de égua, inventando moda, criando coisas. Mas aqui é o óbvio mesmo. O túmulo de Jesus está vazio, e estando vazio é a prova da ressurreição. Ninguém nunca negou a morte de Jesus, ninguém nunca negou que o corpo dele foi enterrado, e ninguém nunca negou que o corpo dele permaneceu ali na sepultura. Mas depois foram olhar e ele estava vazio. Então ele é a prova, uma das provas que Jesus ressuscitou. Ter o corpo de Jesus seria humilhante para os discípulos. Era o desejo dos inimigos de Cristo, era o desejo dos inimigos de Deus possuir o corpo de Jesus, porque ao tê-lo, os discípulos seriam humilhados. Aqui o corpo de Jesus, vocês não disseram que ele ressuscitaria? Está aqui, ó. Por que ele não se levantou? Mas cadê o corpo de Jesus? O túmulo está vazio. O túmulo está vazio. O túmulo vazio não foi negado também, nem mesmo pelos inimigos de Cristo. Ele não foi negado, porque eles inventaram histórias que a gente vai estudar daqui a pouco sobre isso. Mas o túmulo vazio, que é uma coisa óbvia, mas é uma das maiores provas, e é considerado pelos escritores, pelos estudiosos, como o berço da igreja cristã no mundo. Quando Jesus ressuscitou, o símbolo é o túmulo vazio, e ele é o berço. Esse túmulo vazio, ele rompeu com a morte. Qualquer parente seu que foi sepultado, se o corpo dele não foi retirado, está lá, porque o corpo não ressuscitou. Mas o corpo de Jesus não está no túmulo, e o túmulo está vazio. Lá em Lucas 24 diz assim: aconteceu que, perplexos a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Aleluias. Jesus não está entre os mortos, porque ele é dos vivos. Ele está vivo e ele reina e reinará para sempre. Amém, meus irmãos? Todas as religiões giram em torno de túmulos. Observe só. Todas as religiões giram em torno de túmulo, mas só uma tem a porta do túmulo aberta, que é a religião cristã. Só uma. Há só um túmulo vazio. Certa vez um muçulmano disse para um missionário cristão: nós muçulmanos temos uma coisa que vocês cristãos não têm. Nós temos um túmulo qual podemos ir visitar e chorar. É mesmo? Respondeu o missionário cristão: nós temos um túmulo também, mas está vazio, porque o nosso Salvador está vivo. Está vivo. Todas as religiões têm fundadores, todos os fundadores morreram, mas só Cristo está vivo e é Salvador. O túmulo está vazio. Quando alguém falar: mas Jesus ressuscitou, acha o corpo dele. O túmulo dele está vazio. Vazio. Jesus é uma pessoa única por causa disso. Ninguém jamais existiu antes do nascimento dele, da forma que ele nasceu, mas ele é o Filho eterno de Deus. Ninguém morreu como ele morreu, e ninguém ressuscitou como ele ressuscitou.
Ele é a nossa fé, é aquele que nós cremos, é aquele que nós amamos, é aquele que nós servimos, e o túmulo dele está vazio. Amém? Mas aí, se você está pregando para alguém, e ela diz assim, ué, mas o túmulo dele pode estar vazio porque alguém roubou o corpo dele. Também disseram isso aqui. Ponto 1.1 da lição diz isso. 1.1 da lição diz assim: teriam furtado o corpo de Jesus e os seus discípulos? Aí o texto de Mateus 27, do 62 até o 66, vai falar sobre isso. Quando os sacerdotes e fariseus disseram que para que fizessem algo lá a respeito do túmulo e guardassem, e eu vou ler para você para ficar bem claro. Senhor, nós lembramos que aquele enganador, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Portanto, mande que o túmulo seja guardado com segurança até o 3º dia, para que não aconteça que, vindo os discípulos dele, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E este último engano será pior do que o primeiro. Pilatos respondeu: uma escolta está à disposição de vocês. Vão e guardem um túmulo, como bem entenderem. Indo eles, montaram guarda ao túmulo, selando a pedra e deixando ali a escolta. Olha a preparação para guardar o corpo de Jesus, que é uma das provas da ressurreição. Porque se o corpo de Jesus tivesse sido enterrado em qualquer lugar que não fosse uma rocha, poderia ser na terra também. Se ele tivesse sido enterrado em algum lugar que não tivesse alguma coisa que trancasse a entrada e a saída, que era a pedra extremamente pesada, que menos de 8 homens não poderiam rolá-la. Se ele estivesse num local onde não tivesse colocado nada na pedra, e aqui foi colocado o selo, a pedra foi selada. O selo, tem muita discussão dos estudantes sobre isso, o que seria, mas provavelmente foi envolta uma corda e lá colocado o símbolo de Roma. Aqui o Estado de Roma não permite que nenhum cidadão toque esse lugar. Já viu a cena do crime? Então a polícia vai lá e coloca aquela faixa lá em volta, ninguém pode passar. Aquilo é um selo, não pode violar. Interdição, não pode violar. Então colocaram um selo. Então era um túmulo de rocha, não tinha como escavar. Tinha uma pedra gigantesca na porta, que quem estava fora não podia entrar e quem estava dentro não podia sair. Tinha um selo envolvendo a pedra, que ali o Estado de Roma, se alguém violasse o selo, poderia executar com pena de morte. E mais, tinha uma escolta. A escolta era de 16 homens, 16 soldados que ficaram ali, vigiando o corpo de Jesus. Como que os simples pescadores poderiam enfrentar 16 soldados, rolar aquela pedra, violar o selo e nada acontecer? Só a guarda que montaram em volta do túmulo é uma prova que o mundo pode até tentar conter as coisas de Deus, mas as coisas de Deus não são contidas por esse mundo. Tentaram segurar Jesus no túmulo, mas a ressurreição é mais forte do que o poder de Roma, do que o poder da religião, do que o poder de qualquer outra coisa. É a ressurreição de Cristo. Tentaram guardar o corpo de Jesus, mas não puderam. Mas claro, por óbvio, que os discípulos de Jesus jamais poderiam ter roubado ele, tamanha a proteção que ali colocaram. Deus preparou tudo, irmãos. Se o corpo de Jesus fosse enterrado em terra, fosse sepultado na terra, ou em algum lugar que não tivesse segurança alguma, quantas teorias iriam surgir sobre o furto do corpo dele? Milhares, mas ele estava bem guardado. Deus preparou para que isso fosse uma prova da ressurreição. As autoridades fizeram o melhor que podiam, mas não puderam conter a ressurreição. As duas teorias para o túmulo vazio. A primeira dos anjos. Quando eles chegaram lá, o anjo diz assim: eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. Mateus 28, 5 e 6. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, venham ver onde ele jazia. Ele levou elas lá. A teoria dos anjos. Eles rolaram a pedra, Jesus saiu, os anjos ficaram lá, esperando as mulheres chegar. Olha onde ele jazia, onde ele estava morto, Depois, nós temos a teoria dos soldados. Mateus 28, reunindo-se eles em conselhos com os anciãos,
deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-nos: digam isso, os discípulos dele vieram à noite, enquanto estávamos dormindo, e roubaram o corpo. E agora, fica a escolha para nós. Dessas duas teorias, qual você prefere acreditar? A escolha está entre o que os discípulos viram estando bem acordados e o que os soldados disseram que tinham visto estando dormindo. Qual que você escolhe? Eu prefiro aqueles que estavam acordados, vendo, não só pela fé, mas pelos olhos físicos, as maravilhas que Deus fez, ressuscitando a Jesus de Nazaré. Mas as pessoas dizem assim: olha, mas 1.2 da lição, teriam furtado o corpo de Jesus os seus adversários? Os inimigos de Jesus teriam motivo para esconder o corpo de Jesus? Ilógico. O corpo de Jesus para os inimigos era um troféu, mostrá-lo, expô-lo, lançar vergonha à comunidade daquele momento. A posse do corpo de Jesus traria vitória aos inimigos. Portanto, não havia interesse nenhum deles de furtar o corpo de Jesus. E 1.3 da lição vai falar sobre a inércia das autoridades diante dos fatos envolvendo a ressurreição de Jesus. A administração pública, ela tem a obrigação de agir, conquanto ainda não haja, né? Ela tem a obrigação de agir. Se você sabe de alguma coisa, você como administrado tem o poder de agir. Você pode ou não agir. A administração pública, ela tem o dever de agir. Ela tem que agir. Ela é obrigada a agir. Ela tem que fazer. Por que não puniram os soldados com pena de morte por dormirem na missão? Por que não foram atrás dos discípulos que roubaram o corpo de Jesus e os prenderam? Por que não empreenderam nenhuma diligência para encontrar o corpo de Jesus? Ora, o território ali era pequeno, o exército romano gigantesco que guarnecia aqueles locais, poderiam sair e entrar de casa em casa: onde está o corpo de Jesus? Onde está o corpo de Jesus? Poderiam escavucar todo aquele lugar em busca do corpo de Jesus. Por que não o fizeram? Sabe por quê? Porque estavam amedrontados, porque Jesus falou que ressuscitaria, e depois de 3 dias o corpo dele não estava lá. Isso era verdade, ainda que eles não aceitassem, ainda que eles não declarassem, mas aquilo era verdade, e aquilo causava medo e espanto naquelas pessoas. Amém, meus irmãos? As pessoas falam assim: olha, às vezes a pessoa não vem para a fé pelo amor, vem pela dor. Nem sempre é assim, né? Essas autoridades, sejam as religiosas, sejam as romanas do império, elas viram, perceberam, mas não amoleceram. Porque o mesmo sol que derrete a manteiga endurece o barro. Quanto mais sol, mais endurecido é o barro. Às vezes, pela dureza do coração, pela contaminação do pecado, mais duro ainda vai ficar com a revelação, mais duro ainda vai ficar com as provas. E de acordo com tudo que foi colocado ali, não há outra coisa a dizer senão o óbvio: o túmulo está vazio. Tiveram que ir até Pilatos e dizer: ó, o túmulo está vazio. Foram até as autoridades religiosas e disseram: o túmulo está vazio. As pessoas, foi declarado para todo lugar: o túmulo está vazio. E hoje nós declaramos também para todas as pessoas: o túmulo está vazio. Não tem o corpo de Jesus lá dentro, porque Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Amém, meus irmãos? É o óbvio, mas é a verdade. E a verdade não é complicada, a verdade é simples, e a verdade é óbvia. E aqui está a grande verdade: o túmulo está vazio. Segundo ponto da lição. Segundo ponto da lição vai tratar a respeito das posteriores aparições de Jesus. Após o túmulo vazio, Jesus aparece para outras pessoas, para as mesmas pessoas, para novas pessoas. E eu estava fazendo uma conta aqui. Jesus faz, se você considerar as aparições dele para Estevão, a Paulo e a João na ilha de Patmos, Jesus aparece 18 vezes após a ressurreição. Não é pouca coisa não, viu? 18 vezes após a ressurreição. Algo aí depois do 9º e do 39º dia após a morte dele, mais ou menos 18 vezes em vários lugares. Daí, de acordo com 2.1 da lição,
começam então as testemunhas verem a aparição de Jesus. E aí eu peço licença para os irmãos aqui para trazer um fato do direito, só para os irmãos compararem o número de testemunhas. No direito, por exemplo, nós temos o direito civil, penal, trabalhista, por exemplo. Lá no direito civil, na justiça comum, são 10 testemunhas no máximo, 3 para cada fato. Você entra com uma ação, então tem um fato lá na sua ação que você quer comprovar para o juiz, no máximo 3. Se tem vários fatos, até 10, o limite é 10, não pode passar de 10 testemunhas no cível. Lá no juizado especial de pequenas causas, são 3 testemunhas, é suficiente. E quem aqui milita na área do direito, quem opera o direito, sabe que muitas vezes o juiz ouve uma testemunha, ele fala assim: já estou convencido, não precisa mais, pode dispensar as testemunhas, com uma testemunha só. E lá no penal, no direito penal, podem ser inquiridas 8 testemunhas pela defesa e 8 testemunhas pela acusação. 8. Então 10, 3, 8. Lá no trabalhista, 3 testemunhas. 3. Veja que não passa de 10 nas diferentes áreas do direito, nos diferentes códigos do direito. Então é 3, 6, 10. E às vezes, e muitas vezes o juiz fala: já estou convencido, uma só, 2. E aí você pensa: e quantas viram Jesus? Paulo vem e dá uma paulada, literalmente. Paulo vem e dá uma paulada, literalmente, sobre o número de testemunhas que viram Jesus. Lá em 1 Coríntios 15, de 4 a 6, Paulo diz assim, que é o credo apostólico: e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Quando Paulo estava escrevendo, a maioria daqueles 500 ali tinham visto Jesus ressuscitado. 500 pessoas, 500 testemunhas saíram pelo mundo dizendo: eu vi Jesus, eu vi Jesus, eu vi Jesus. Aqui para o mundo, para comprovar algo na justiça, no máximo 10. Jesus foram só 500 de uma vez só. Aí não estamos contando os outros, as mulheres, não estamos contando aqui, Paulo cita Pedro, Tiago e outros que o viram também, mas só numa aparição. Meus irmãos, não precisava de mais provas. Testemunha é a que vê, testemunha ocular é redundância, toda testemunha é a que presencia. 500 pessoas presenciaram Jesus, 500, mais de 500 irmãos. Precisa de mais testemunhas do que isso? Precisa de prova maior? Precisa de alguma coisa que comprove mais que Jesus ressuscitou? Precisa de alguma coisa que seja mais forte do que isso? Tem um judeu chamado Alfred Edersheim que diz assim: pode-se afirmar sem a mínima hesitação que a ressurreição de Cristo é o fato mais bem comprovado da história. Esse Alfred Einstein, ele é um judeu convertido ao cristianismo que escreveu o livro A Vida e os Tempos de Jesus. Não há nada mais comprovadamente do que isso. John Brodels diz: se ainda não sabemos que Jesus de Nazaré ressuscitou dentre os mortos, então não sabemos coisa alguma sobre a história. Então nós temos o testemunho de muito mais do que 500 testemunhas que viram Jesus. Veja, irmãos, que em outros casos Deus nunca fez questão de provar coisa alguma para ninguém. Deus nunca fez questão de provar coisa alguma para ninguém. Mas a ressurreição, Ele sabia que era necessário que pessoas vissem Jesus. Era necessário que pessoas contassem: eu vi Ele. E aí então Ele providenciou para que assim fosse. E depois, no ponto 2.2 da lição, nós temos o testemunho dos evangelhos. Todos os 4 evangelhos trazem o texto que Jesus ressuscitou. Tamanha a importância desse fato para nós. É claro que cada um tem uma minúcia. Se 4 pessoas aqui assistiram um filme, se 4 pessoas aqui assistiram um evento, cada uma delas vai focar num detalhe. E os detalhes são importantes serem diferentes mesmo, para que ninguém dissesse: houve conluio entre os evangelistas, escreveram a mesma coisa.
Eles não escreveram a mesma coisa, mas eles escreveram e relataram que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Então, meus irmãos, os evangelhos relataram essa questão, e é um fato de extrema importância. Se você, quando nós estamos falando aqui, vou lendo aqui vários textos de 1 Coríntios capítulo 15, que é considerado o evangelho da ressurreição. Naquele contexto ali, Paulo escreve aos coríntios, porque eles estavam sendo influenciados pelo pensamento grego. O pensamento grego dizia assim: pode até ser que Jesus ressuscitou, mas os corpos das pessoas não irão ressuscitar. Tanto Paulo vem dizer que quem não acredita na ressurreição dos mortos, também não acredita na ressurreição de Cristo, porque um não vive sem o outro. Se ele é a primícia dos que dormem, também nós iremos ressuscitar. É o pensamento do mundo tentando influenciar a igreja há mais de 21 séculos, como ainda o é hoje. Ainda hoje assim também o pensamento do mundo tenta influenciar os que estão na igreja, para tirar deles a esperança. Porque se você que está congregando, se você que está buscando a Deus, se você que tem fé em Deus, perder a esperança na ressurreição, você não terá esperança para mais nada. Você se tornará um cético, você se tornará uma pessoa que abandonou a fé, você se tornará uma pessoa que não tem mais graça ou vontade de congregar, de servir a Deus, porque você perdeu a esperança. Mas nesse texto, e estudar sobre isso, vão sendo mostradas as provas da ressurreição, para que você aumente a sua fé, para que você não seja contaminado por esse mundo que cada vez mais se perde, esse mundo que cada vez mais quer pôr dúvidas no seu coração sobre Jesus, perseguir a fé cristã. E eu acho maravilhoso quando isso acontece. Paulo vai dizer que fica feliz e é motivo de alegria por causa das injúrias, das calúnias e das perseguições, como nós somos perseguidos aqui. Esse episódio aí do Netflix, lá do Porta dos Fundos, é um exemplo de perseguição. Qual outra estratégia o diabo vai utilizar num país livre para perseguir os cristãos, se não lançar dúvida, se não fazer chacota da fé deles? Mas isso nos deve alegrar. Por quê também? Porque quanto mais eles estão perseguindo, mais é sinal que esse caminho é o verdadeiro. Ninguém persegue o falso, ninguém persegue o amigo, só persegue o inimigo, só persegue o verdadeiro. Pode perseguir à vontade. Por que não persegue Buda? Porque é amigo deles, porque é falso. Por que não persegue Maomé? Não é porque tem medo de serem explodidos, não, porque muitas charges por aí, e fazendo graça de Maomé tem também. Mas por que não persegue? Porque são amigos deles, porque são falsos. Por que não persegue o espiritismo? Porque são amigos, são politicamente corretos. Vão perseguir aqueles que eles odeiam e aqueles que são odiados. Que seja o sujo cada vez mais sujo e o limpo cada vez mais limpo. Pode perseguir mesmo, que é sinal que estamos no caminho certo, o caminho do céu, da glória de Deus. Pode perseguir, pode falar que Jesus não ressuscitou à vontade. Estamos no caminho correto. Amém, meus irmãos? Estamos no caminho de Deus. Deixa fazerem o que quiserem fazer. Nós estamos no caminho de Deus. Portanto, nós temos aqui então nesse ponto, número 2 da lição, que as testemunhas da ressurreição, que são fortíssimas, tanto as que viram, quanto também o testemunho dos evangelhos, nos demonstram quão importante foi, quão verdadeira foi a ressurreição. Tem gente que sai por aí dizendo assim: eu subi ali no monte, um anjo apareceu para mim, eu escrevi esse livro, começa uma religião, arruma 1000 seguidores, 2000 seguidores, só por causa do que ele falou, só por causa do que ele falou. Aqui nós temos a prova de milhares de pessoas que viram. Paulo, quando escreve, diz assim: vivem até hoje, naquele exato momento. Ele poderia dizer assim, ó, procura ali a casa da irmã Maria, fulana de tal, porque ela viu Jesus. Vai lá e pergunta a ela para você ver se ela não viu ele. E as pessoas viam a carta, iam lá perguntar: irmã Maria, a senhora viu? Sim, eu vi Jesus quando ele apareceu lá, eu ouvi. Ah, beleza, então temos aqui uma testemunha, uma prova. E é por isso que o mundo se levanta para falar mal, porque é incontestável, é muito forte, é muito grande,
É tamanha a força da ressurreição que não há o que fazer, não há o que fazer, só resta se dobrar, só resta acreditar, só resta nós cremos que o Senhor Jesus ressuscitou e que um dia nós também iremos ressuscitar com o Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? E o ponto 3 da lição vai falar sobre a ressurreição, a importância da ressurreição de Jesus Cristo, a importância da ressurreição de Jesus Cristo. A importância da ressurreição, irmãos, é um fato tão relevante que completou-se a mensagem do Evangelho. Se você ler os sermões de Pedro, Atos 2, Atos 3, Atos 5 e Atos capítulo 10, a síntese dos sermões de Pedro é que Jesus morreu e foi ressuscitado. Ele morreu e foi ressuscitado. Ele morreu e ressuscitou. Essa é a síntese dos sermões dele. Pode ler, em todos os sermões está falando isso. Se você ler também os escritos de Paulo, todos eles, ele vai dizer isso. O credo apostólico, inclusive, é baseado em 1 Coríntios 15, 3 e 4, que diz assim: antes de tudo, entreguei o que recebi, que Cristo morreu pelos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Ele foi ressuscitado ao terceiro dia. Essa é a síntese da mensagem cristã. Essa é a síntese do que nós devemos pregar. Paulo pregava com tanta veemência, pregava com tanta força essas questões, que lá em Atos 17, os filósofos disseram assim: tem um tagarela aí pregando sobre os deuses, Jesus e a ressurreição. Paulo falava tanto sobre a ressurreição, que no grego é anastasis, é um substantivo feminino, que os gregos entenderam e começaram a pensar que era uma deusa. Ele pregava Jesus e a ressurreição, a esse e aquele. Então eles pensavam isso a respeito de Paulo, das suas pregações, tamanha importância que ele dava para isso. E tamanha é a importância que hoje a igreja também tem que ter ao pregar a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho tem que ser pregada informando a respeito da ressurreição de Cristo. Nós sempre estamos sendo invadidos por um tipo de teologia, por uma moda, por uma novidade. Agora a teologia coaching, né? Metas, vai dar certo, você vai ser vencedor. O mundo corporativismo injetado na Bíblia, como se isso fosse uma interpretação. Na verdade é uma exegese, que é pegar as coisas de fora e colocar aqui, para ver se ela fica mais palatável. Sempre foi esse o esforço das pessoas, esforço de tentar colocar alguma coisa na Bíblia, que não fosse tirar o que está na Bíblia e levar para as pessoas. Aqui quando nós observamos a pregação dos pais da igreja, dos apóstolos, daqueles que andaram com Cristo, eles pregavam a Jesus e a sua ressurreição. É essa a mensagem do Evangelho, pregar que Jesus ressuscitou e também vai ressuscitar você, porque de fato isso é o que mais importa na vida. Você pode ganhar dinheiro aqui, mas morreu, seu dinheiro não compra a vida. Tem alguns países aí que as pessoas estão lá guardando os corpos em formol, porque acreditam que quando a ciência evoluir mais, eles vão conseguir trazer os corpos de volta. Os egípcios estão lá esperando até hoje isso, né? Há 3.000 anos atrás, há 3.000 anos eles estão esperando a evolução da ciência. As pessoas, por mais bilionárias que elas sejam, se pegar o Warren Buffett, se pegar o Bill Gates, se pegar o Carlos Slim, com todas as suas fortunas, não podem comprar a vida, não podem comprar a ressurreição. Portanto, a coisa mais importante que temos é a mensagem da ressurreição. É a mensagem da ressurreição, que se você, ainda que você morra, você viverá. Tem coisa mais importante que isso, irmão? Pode ensinar alguém a ganhar dinheiro, pode ensinar alguém a ser um top dos empresários, não é pela Bíblia, porque tem livros muito melhores do que a Bíblia para ensinar sobre isso. Tem pessoas que foram comissionadas para isso. A Bíblia vai ensinar sobre a ressurreição, sobre a vida eterna, sobre o céu, sobre a glória. E é essa a mensagem do Evangelho. É essa a importância de pregar sobre isso. Alguém pode te ensinar sobre tudo, mas se não ensinar sobre a salvação,
sobre a ressurreição, deixou de ensinar o que é o mais importante, aquilo que é mais importante. Jesus, 3.1 da lição, vai dizer: Jesus é o alicerce, Jesus ressurreto é o alicerce do cristianismo. Se Ele não tivesse ressuscitado, não teríamos cristianismo. Se Jesus não tivesse levantado da sepultura, não teríamos hoje a nossa fé. Se pregamos a fé, irmãos, é por causa da ressurreição. Os discípulos, quando saíram após a ressurreição e foram espalhados, Atos 2, Atos 3, começou a pregar o evangelho, começou a crescer a igreja, começaram também as perseguições bravas, bravíssimas, de pegar os cristãos, jogar nas arenas, para serem devorados por leões, por tigres, para serem massacrados por gladiadores, para serem dilacerados ali, com todo tipo de tortura, só porque eram cristãos. Agora, os irmãos acham que alguém se submeteria a esse tipo de tortura, se submeteria a esse tipo de dor e de sofrimento, vendo seus filhos serem comidos por leões, se não tivesse uma certeza plena que aquele que morreu ressuscitou, e que aquilo era a coisa mais importante da vida deles? A coisa mais importante da vida deles era a fé em Jesus, a fé em Jesus. Irmãos, aquilo que nós temos de mais importante na nossa vida é a fé em Jesus ressurreto, é a fé em Jesus ressurreto, é a fé no Senhor, que vai nos levantar um dia também da sepultura, se nela colocarmos lá o nosso corpo. É aquele que vai nos tirar da morte, se um dia ela alcançar a nossa vida. Amém, meus irmãos? Jesus ressurreto, Ele deu convicção forte aos seus discípulos, né? Forte. Eles enfrentaram toda essa morte por causa disso. Romanos 1,4 diz assim: e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. É uma confissão, uma convicção da fé, daquilo que nós precisamos ter. Que nós mais precisamos ter aqui, irmãos? Convicção. Se a sua fé um dia for abalada por um diagnóstico que te sentenciou à morte, seu médico colocou lá no prontuário: portador de CA, câncer avançado, não tem mais o que fazer, pode levar para casa e morrer em casa. É uma sentença, é uma declaração terrível. Se ainda assim a sua fé for atingida por isso, saiba de uma coisa: a convicção que você tem que ter nesse momento, que é o mais importante, é que Jesus também morreu, mas Ele ressuscitou. E ainda que você morra, você também certamente vai ressuscitar em Cristo Jesus. Vai ressuscitar em Cristo Jesus. Ele é a nossa esperança. Se tem uma coisa que nós podemos ter certeza no mundo, é que se Jesus não voltar, nosso endereço será a sepultura. Se Ele não voltar em algum tempo por agora, nosso endereço vai ser a sepultura. Mas não será o nosso endereço final. Não será a nossa última morada. Não será o último lugar que meu corpo estará. Não será o último lugar que esse corpo será depositado, será colocado. Não vai ser numa sepultura. Tem coisa pior do que a morte? Tem derrota maior do que a morte? Se você fale, se a sua empresa falir, é uma derrota. Se o seu casamento acabar, é uma derrota. Se o seu negócio não for bem, é uma derrota. Mas tem derrota maior do que a morte. Morreu, não há outra saída. Aí fica o casamento, fica a empresa, ficam os negócios, ficam tudo. Todas as coisas vivem sem você, inclusive. E você sofreu a maior derrota. E nesse momento há uma dor terrível para aqueles que ficam, né? Da perda. A morte significa separação. A pessoa tão querida foi embora. E aquela dor terrível do luto, né? O luto tem fases que tem pessoas que jamais conseguem sair dessas fases. Tem pessoas que jamais conseguem superar o luto da perda da esposa, do pai, do filho, do seu ente querido. E para você que sofre nesse momento, e talvez está até recente aí na sua casa, essa dor terrível, esse mal terrível, Jesus nessa manhã quer dizer para você ter esperança. Tem esperança,
porque aquele que morrer em Jesus tem uma esperança viva, tem uma esperança maravilhosa, que um dia aquela pessoa vai se levantar, um dia aquela pessoa vai sair. Pode o corpo dela ter sido destruído, que a água, a terra, o fogo, tudo vai ter que dar conta daquele corpo e devolvê-lo da forma que Deus quer, para que Ele possa então glorificá-lo, torná-lo incorruptível, torná-lo poderoso, torná-lo espiritual e colocá-lo de novo na vida. Sempre que a gente vai aí nos velórios, que vamos aí nos cultos fúnebres, tem umas coroas de flores com uma frase extremamente terrível. Quem fez, talvez a intenção com certeza não era essa: saudades eternas. Já viu isso? Saudades eternas. Quem escreveu quis demonstrar que a pessoa ama tanto que vai sentir saudade eternamente. Mas eu pergunto aos irmãos: há alguma coisa mais desesperadora do que sentir saudades eternamente? Meu Deus, que dor! Meu Deus, que terrível! Que frase horrível! Que frase dolorosa! Saber que eternamente eu não verei mais essa pessoa. Saber que eternamente, nunca mais, acabou para sempre. Isso causa dor, isso é terrível, isso é uma coisa horrível, ainda que possa até ser verdade. Mas uma coisa eu quero dizer para os irmãos: que a morte para aqueles que creem em Jesus não é o fim, que as saudades não serão eternas, que as saudades serão apagadas, que as saudades serão tiradas, que a morte, ela pode ser nesse mundo aqui implacável, intolerante, que ela pode ser dominante aqui nesse mundo, mas teve um que venceu ela. Teve um que Paulo escreveu assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. E Paulo termina o texto de 1 Coríntios capítulo 15, dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Naquele contexto que as pessoas estavam dizendo assim: tenho que deixar a igreja, estou desanimado, os mortos não vão ressuscitar, os gregos contaminando o pensamento da igreja. Paulo explica a ressurreição e diz assim: sede firmes e inabaláveis. Sede firmes e inabaláveis. Quanto tempo você vai viver ainda? 30, 40, 50, 60 anos? 60 anos firmes e inabaláveis. Firmes e inabaláveis, trabalhando para o Senhor. Trabalhe para o Senhor. Quando você começar a desanimar, trabalhe mais para o Senhor. Quando você começar a ficar meio triste, trabalhe mais para o Senhor, porque quanto mais você trabalhar para o Senhor, mais firme você estará, mais junto de Deus, mais próximo do Senhor você estará, para ir para a glória de Deus. Fique de pé comigo, em nome de Jesus. Hoje estamos aqui refletindo sobre a importância tão grande da ressurreição de Cristo. Que Cristo ressuscitou, é a nossa fé. Cristo ressuscitou, é a nossa fé, é a fé. O que mais você acredita? Se não acreditar em mais nada, creia só nisso. É a síntese do Evangelho. Se não tivesse mais nada escrito, só isso era suficiente. Eu creio que ainda que a morte me vença nesse mundo aqui, Jesus vai me levantar. Cada um de nós aqui, ainda que for vencido pela morte, será levantado por Jesus Cristo. Tem dinheiro que pague isso? Tem problema que pague isso? Ah, pastor, não vou na igreja não, tive uns problemas aí. Que isso, irmão? Isso é nada diante do fato maior, mais importante. Passe por cima de todos os problemas, mas fique firme com Deus, porque um dia Ele vai nos levantar. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, nós louvamos a Ti nesse momento, por todas as Suas bênçãos, por todo o Teu poder, por toda a Tua graça. Louvamos ao Senhor, meu Deus, por nos abençoar nesse dia de hoje,
por encher a nossa vida da Tua presença, por encher o nosso coração da fé no Senhor, daquele que vai nos levantar. Entre nós, ó Deus, não há saudades eternas, entre nós, ó Deus, não há tristeza eterna, entre nós não há desespero, mas há esperança, a esperança, a esperança na nossa vida, porque o Senhor ressuscitou e vai ressuscitar cada um de nós. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoa cada um de nós, ó Deus querido, que se reúne na Tua presença, que está diante do Senhor, ó Deus. Vivifica a nossa fé e levanta os Teus servos, levanta o Teu povo, levanta aqueles agora, ó Pai, que creem no Senhor e no Teu poder, e ó Pai, firma cada um, ó Deus, até que o Senhor volte, ou até quando o Senhor nos ressuscita. Oh glórias!